Você já matou uma estratégia de conteúdo em 60 dias, eu sei. Hoje eu vou te contar o que você deveria fazer ao invés disso para conseguir justificar os resultados. Olá, meu nome é Guilherme, eu sou CEO e cofundador da Tractor e hoje eu quero conversar com você aqui um tema muito sério, o desespero de todo marqueteiro, que é começar uma estratégia de médio e longo prazo e daí ver que não deu resultado nos primeiros dias e ter que parar. Sempre acontece, é raro, mas sempre acontece, não é mesmo? O que acontece, gente? A gente tem uma cultura dentro do marketing que é a cultura do último clique. O que é isso? As pessoas avaliam e analisam os resultados apenas por aquilo que gerou a conversão, aquilo que está atribuído lá no CRM de vendas do vendedor. E tudo que não tem atribuição, a gente fala que não dá resultado, o que é parcialmente correto. Como assim, Guilherme? Sim, o último clique é importante. Ele gera ali a captura da demanda, como a gente chama. Mas, quando a gente pensa numa jornada de marketing, é muito difícil de você pensar em alguma coisa que você comprou simplesmente porque viu uma única vez em algum lugar. Especialmente para vendas extremamente complexas, aquelas que você, vai ter um investimento ou um compromisso por mais tempo. Então, por que a gente mata as estratégias antes? Muitas vezes porque a gente não entende como esses resultados se dão ao longo do tempo e como justificar uma estratégia se manter ao longo do tempo. Quem são seus alinhados? E hoje, eu quero falar de 3 timelines diferentes, importantes, que o seu conteúdo gera resultado e como você pode demonstrar os resultados através de algumas outras formas que não só o último clique. Vem comigo, que esse é o vídeo de hoje. Primeira etapa, gente, é a etapa qualitativa. Você muito provavelmente não vai ter tanto número assim para mostrar, mas aqui é super importante você estar atento. Por quê? Quem vai receber os principais feedbacks se a sua estratégia de conteúdo está funcionando ou não está funcionando, muito provavelmente vai ser o próprio dono da empresa ou o vendedor da sua empresa. Como assim, Guilherme? Eles mesmos. Eles são as 2 pessoas que vão ouvir de verdade se a sua estratégia está funcionando ou não está funcionando. Não vai ser você, não vai ser o número de curtidas, não vai ser o número de visualizações, não vai ser nada disso. O que vai acontecer é o seguinte: alguma pessoa próxima, algum potencial cliente vai chegar pro dono da empresa e vai falar: cara, como tá legal os conteúdos que vocês estão produzindo. Vai falar: cara, como vocês estão grande. Ou como vocês cresceram, como vocês desenvolveram. É muito comum, que para os clientes da Tractor é direto. É uma das primeiras coisas que acontecem. Alguém chega, comenta, fala e a pessoa ela se empolga com esse tipo de coisa. Então, ali você vai ter um primeiro sentimento de que você está fazendo o trabalho na direção correta. Poxa, mas o meu chefe aqui, ele nem fala comigo sobre isso, nunca vou ver ele. Chega lá no vendedor, pergunta para ele. Fala com o vendedor, porque ele também é uma ponte super importante para você saber se a sua estratégia de conteúdo está funcionando ou não. Mas poxa, Gui, você falou que não vai ter último clique. Não vai. Mas sabe o que vai acontecer? A pessoa vai chegar, quando ela for falar com o seu vendedor, ela vai comentar sobre algum conteúdo, sobre alguma demanda específica que você gerou dentro dos conteúdos. É super normal. Aqui, por exemplo, a gente faz conteúdos de AI, de RD, de marketing, enfim. Direto chega a gente perguntando aqui, por exemplo, nossa, eu vi tal coisa do RD que vocês comentaram. Cara, é batata ali que a pessoa veio de um vídeo do RD do YouTube. Super funcional, super encaixado com aquilo que a gente tinha de discurso. E é normal que vai acontecer isso dentro da sua estratégia também. E essas pessoas são chaves para você defender que a sua estratégia deve continuar. Porque esses são só os primeiros sinais. Não é uma demanda super direta, super posicionada ali no sentido de eu converti com o meu canal de rede social, mas é o sinal de que o conteúdo fez parte da jornada dessa pessoa e que isso é relevante dentro da estratégia de marketing como um todo. A nossa segunda etapa, e aqui você pode esperar mais ou menos um resultado efetivo 4 a 8 meses depois que você já está tocando essa estratégia de conteúdo, e é para os nossos amigos que são mais analíticos. É você ver resultado dentro do funil comercial. Como assim, Guilherme? Então, normalmente a gente pensa em volume de leads, em atribuição direta, mas aqui tem algumas outras métricas que quem não é de vendas às vezes não olha com tanta atenção, com tanto carinho. São métricas do tipo, quanto tempo meus leads demoram para fechar? Exemplo bem claro, porque o que acontece? Normalmente o teu time comercial vai ter um tempo de fechamento. Se você for uma venda complexa, tranquila, por assim dizer, vai ser uns 30 dias. Se você for uma venda muito complexa, 6 meses. Se você for uma venda um pouco mais de impacto, uns 15 dias. Um efeito que a gente vê corriqueiramente quando tem uma estratégia de conteúdo acertada e comunicando de forma adequada é esse tempo reduzir. Então, tempo de fechamento do time de vendas diminui. Um segundo efeito também que acontece é a taxa de conversão aumentar.
Ou seja, eles precisam de menos leads para fechar o número de vendas, né? Ou seja, vai aumentar o volume de vendas naturalmente, sem que você precise aumentar a quantidade de oportunidades. Mas para mim, que olho da visão do gestor do negócio, o principal número que é importante é ticket médio. Quando você tem uma estratégia de conteúdo que está azeitada, um dos principais números que você vai ver acontecer é o seu ticket médio subir ou o seu time de vendas dar menos descontos para fechar. Ou seja, tanto de argumento, tanto de trabalho que esse time comercial precisa fazer para fechar um negócio reduz drasticamente e a pessoa ela confia mais no negócio. Ou seja, você se torna mais efetivo e mais lucrativo porque a sua estratégia de conteúdo é funcional. Última etapa, gente. Normalmente de 8 a 12 meses, né? Você vai ter esse sentimento de resultado e é aí aquele que o marqueteiro vai comemorar, que é o resultado da atribuição direta, que é quando você vai começar a ver leads dos canais orgânicos de conteúdo a serem gerados com frequência. Ah, não vinha antes, Gui? Até vem. Tá? Isso é uma das realidades. Você vai gerar um lead aqui, um lead ali, você vai ver alguns leads antes desse período caindo através das redes sociais. Mas pensando numa empresa B2B, numa venda mais complexa, esse resultado tende a ser um pouquinho mais alongado. Então a gente está falando aí de quase 8 meses de trabalho sem ver um resultado tão direto, para daí você começar a ter frequência. Pô, legal, Gui, então vai começar a cair todos os meus leads de orgânico depois de 8 meses? Não é bem assim. Mas você vai começar a ver toda semana, você vai começar a ver cair lead, daqui a pouco você vai ver cair 2 por semana, 3 por semana, 4. E o negócio é, a atribuição direta desses leads, você vai começar a ver crescer de volume de forma constante e não regredir. Isso é uma das coisas mais legais desse tipo de canal. Porque o conteúdo, ele tem efeito composto, né? Então, quando você produz conteúdo para o seu blog, para o seu YouTube, para o seu Instagram, para o seu LinkedIn, ele vai estar lá. E as pessoas podem continuar consumindo mais de uma vez aquele mesmo conteúdo. E ao longo do tempo, ele vai continuar disponível. Então, é uma demanda que você fez investimento uma vez, de tempo, de esforço, teve esforço de divulgação desse material também, mas que ele vai continuar te dando resultado por bastante tempo. Uma das características dos leads de conteúdo é que eles são muito direcionados à demanda que você gerou. Então, uma das coisas bem interessantes é que você consegue dizer o que você quer. Então, se você, por exemplo, quer gerar uma demanda para um produto X e está falando sobre um produto X, essa pessoa vai chegar muito direcionada a esse produto X. O que também é muito interessante. Você atribui conteúdo, não só a conversão, mas a conversão direta de um produto. Isso é um resultado que você vai conseguindo reforçar ao longo do tempo. E essa constância, ela vai crescer, né? Você vai ter um tempo de maturação disso. E o ponto-chave é continuar o trabalho, né? Então, conforme você vai evoluindo, você não pode parar, tá? Então, isso é uma regra-chave. O conteúdo é crescente, é constância. Essa é a chave para você virar essa estratégia e também conseguir esse resultado final interessante. Vamos lá, gente. Então, recapitulando para vocês. Você que quer construir uma estratégia de conteúdo e quer justificar junto com o seu time, nos primeiros meses, não foque em números, não foque em dashboards. Foque em conversar com pessoas, foque em conversar com o seu time de vendas, foque em conversar com o dono da sua empresa, porque é eles que vão ter a percepção correta se aquilo que você está fazendo está dando resultado ou não. Após isso, você vai ter que se aprofundar um pouquinho mais em umas coisas que talvez você não se sinta tão confortável, que é processo de vendas. A gente está fechando melhor? O ticket está mais interessante? Minha taxa de fechamento tá mais legal? Por fim, aí sim, nos últimos 8, 12 meses de trabalho você vai ter um resultado que você vai mostrar o dash bonitão lá pro teu time. E se você, quer justificar a sua estratégia, quer comprar o seu time junto, não deixe de mandar esse vídeo aí pro seu time de vendas, pro seu gestor de marketing, porque esse vídeo é muito rico para vocês conseguirem construir uma coisa de médio e longo prazo. Se vocês precisam de ajuda nesse processo, contem com a gente. Um abraço e até a próxima.